É isso aí, galera. Vamos lá. 7h40 da manhã. Mais uma live geradora de renda. Bora! Mais uma. E hoje o mercado está movimentado. Hoje tem bastante coisa. Saiu ontem bastante notícia sobre fundos imobiliários. Então hoje a live está recheada de conteúdo. A gente já começou hoje. Já comecei trazendo um conteúdo hoje lá na minha comunidade de milhas e investimentos. Fiz uma análise de Taurus. Tava até conversando agora há pouco. Tava falando sobre Taurus lá, fazendo uma análise, né? Segunda-feira eu tenho implementar essa rotina de trazer aí. A galera lá manda uma empresa e daí eu faço algumas análises ali de indicadores. Não é recomendação de compra ou venda, até porque eu não posso fazer isso, mas é uma análise de indicadores, análise de endividamento, análise do lucro, comentando um pouquinho ali sobre os principais pontos de atenção. Então eu tenho trazido isso aí lá na comunidade. Então a gente começou falando de ações lá e agora estamos aqui falando de fundos imobiliários. Então sejam todos bem-vindos. Vamos aí para mais um bate-papo, mais uma live geradora de renda, tá? Então você que tá aí assistindo, grande Anderson tá aí na área. Então já clica aí no aviãozinho, já manda pra galera, pra todo mundo assistir aqui, a galera que tá aí chegando no trabalho, a galera que tá saindo também, por que não? Pra gente já conectar aqui, já tirar muita dúvida sobre fundos imobiliários. Hoje, dia 25, a gente tem aí alguns fundos imobiliários pagando dividendos hoje, tá? Então a gente tem aí alguns fundos da Suno, SNCI, pagando aí dividendos hoje, né? Um resultado de 1,10% ao mês, com relação à database aí do dia 14/7. Então, se você fechou o dia 14/7 com cotas do SNCI, você recebeu dividendos hoje, 1,10, né? SNFF também está pagando dividendos hoje, 0,74% ao mês, tá? Com relação à database do dia 14. E SNLG pagando aí 0,99% ao mês, um retorno de 35 centavos, tá? Na database, com relação à database do dia 14/7, tá? E a gente tem outros fundos famosos também pagando aí dividendos hoje. XPIN pagando, né, o fundo de galpões industriais da XP, pagando aí 65 centavos por cota, database 18 de julho, retorno mensal aqui de 0,78%. XPMOL, gigante do segmento de shopping center, fiz até um post ontem que eu gravei no domingo, estava na Paulista, gravei lá no Shopping Cidade de São Paulo, que é um dos shoppings que fazem parte do portfólio dos XPMOLs. XPMOLs hoje pagando um retorno aí de 0,8% ao mês, 83 centavos por cota, tá? Database 18/7. E a gente também tem o ALZR11, famoso Alzirão da Massa, fundo aí híbrido, que investe em galpões logísticos, lajes corporativos, data center, pagando aí 83 centavos por cota, um retorno mensal aí de 0,70%, database também do dia 18. Então, hoje a gente tem aí alguns dividendos pingando. Esqueci de falar também, a gente tem o SNAG 11, o Fiagro aí da Suno, pagando 1,20 por cota, retorno aí de 1,19% ao mês, tá? BTLG também, já vai ficar de fora aqui, ó. BTLG pagando aí 76 centavos por cota, 0,73% ao mês, database dia 14. Então hoje tá recheado aí de dividendos de alguns fundos imobiliários gigantes da indústria. A gente teve a LZR, BTLG, os fundos da Suno, a gente tem aí também XPMOLs. Então a gente tem hoje fundos gigantes pagando dividendos, beleza? Espero que você tenha recebido aí, tá? Então, vamos lá, galera. Pra gente começar aqui, tá? Vou trazer aí algumas notícias, alguns fatos relevantes que saíram ontem, tá? E eu começo aqui falando do HFOF11, tá? O HFOF11, ele é um fundo de fundo, tá? Ele vai dar majoritariamente exposição em fundos de tijolo, tá? Ele tem ali cerca de 70% da carteira em tijolo, uns 20% da carteira, 25% da carteira em papel, o restante ali de caixa, né? E aí a gente teve a liberação de um fato relevante ontem pela Hedge Investments, que é a gestora do HFOF. E o que foi esse fato relevante?
a aprovação da 15ª emissão de novas cotas do HFOF. Beleza? Então a gente vai ter aí novas cotas do HFOF no ar. Beleza? Então essa é uma oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais, tá? Então, mas se você já for cotista, você vai poder participar da subscrição, tá? Mas ela é uma oferta voltada para investidores profissionais. Mesmo que você não seja um investidor profissional, que é aquele que tem pelo menos 10 milhões de reais investidos, tá? No mercado financeiro, ou tem alguma certificação do mercado financeiro, uma certificação mais avançada do mercado financeiro. Se você já for cotista do fundo, você não precisa se preocupar em ser um investidor profissional. Você vai conseguir participar aí da subscrição. Beleza? Então, o preço por cota aqui da 15ª emissão, ele vai ser de R$ 82,67, tá? Isso sem considerar os custos. Considerando o custo, que vai ser aí de 1,24, o equivalente a 1,50% do valor da cota, do valor unitário, a nova cota vai sair a R$ 83,91, tá? R$ 83,91. E aí, o montante da oferta, o montante total, vai ser de até 297 milhões, considerando aí considerando o custo vai ser de 297 milhões considerando o preço da cota e 302 milhões considerando os custos, tá? E aí, caso a gente tenha demanda, a gente pode ter aí um aumento de até 20% com cotas adicionais, beleza? Então, é isso. E aí, o direito de subscrição, vamos lá, ainda não tem data aqui, ainda não tem a data. Tá direitinho, ainda não tem a data. Deixa eu ver. Não, ainda não. Ah, não, já tem já. Início do período do exercício de preferência, dia 31 de julho, tá? Então, se você for cotista do HFOF, você vai poder exercer o teu direito de preferência na subscrição a partir do dia 31 de julho, beleza? Então, e aí, o fator de proporção para a subscrição das novas cotas é de 15,63382116646%, tá? Então, ou seja, se você tiver lá na database, deixa eu ver quando que é a database aqui. A database é dia 27 de julho. Então, se você fechar o dia 27 de julho com 100 cotas do HFOF, você vai ter direito a subscrever 15 cotas, tá? Então, se você fechar aí o dia 27 de julho com 200 cotas, você vai poder subscrever 30 novas cotas nesse período de subscrição, tá? Então, é mais um fundo que está vindo aí emitir novas cotas nesse momento mais favorável para o mercado, nesse momento de valorização forte dos fundos imobiliários. Então, a gente tem aí o HFOF trazendo aí a aprovação das novas cotas, beleza? Ainda não tem ali prospecto da oferta, qual que é o pipeline, o que o fundo pretende fazer. Vamos acompanhar aí ao longo dos próximos dias, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no preço do HFOF, tá? E aí a gente já vê aqui o seguinte, o HFOF no mercado, ele está custando R$ 79,00. R$ 79,00. Então deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Então, ó, o HFOF, tá? Ele tá custando aqui, ó, R$ 79,00. Beleza? Então, esse é o preço baseado no fechamento de ontem, tá? E aí, quando a gente olha aqui o preço da nova emissão, considerando os custos, tá? Ele vai ser de R$ 83,91. Ou seja, as novas cotas estão mais caras do que o preço no mercado. Eu até respondi uma pergunta sobre isso ontem no meu direct, tá? Então, bom, tá sendo uma emissão mais cara do que o preço no mercado. Vamos ver como que vai se dar aí a aderência para essas novas cotas. Vamos ver qual que é o interesse do fundo em adquirir, em emitir essas novas cotas, quais que vão ser os investimentos que eles vão fazer, tá, com essas novas cotas, mas é evidente que a gente tem hoje uma subscrição mais cara do que o preço no mercado, tá? Vamos ver se esse preço vai evoluir e tudo mais, mas a gente tem um ponto aqui de atenção e que acaba não tornando essa oferta
tão atrativa, tá? Justamente porque você pode comprar o HFOF mais barato no mercado do que nas novas cotas, tá? As novas cotas, R$ 83,91. O HFOF no mercado fechou a R$ 79. Então, é um ponto aqui de atenção para a gente ter aí em vista, tá? Mas não poderia deixar de comentar aqui, a gente tem mais um fundo imobiliário que está aí emitindo novas cotas, foi aprovado, e a partir do dia 31 a gente vai começar a ter o exercício de subscrição, tá? Para quem já for cotista, para quem fechar o dia 27 de julho com cotas do HFOF, beleza? Então, esse aqui é um ponto importante de ser avaliado, tá? Tá, o fundo que você investe está emitindo novas cotas, beleza. Mas quanto que está o preço dessa nova cota e quanto que está o preço do fundo no mercado? Será que vai fazer mais sentido você pagar mais caro nas novas cotas do que está no mercado? É um ponto que você precisa avaliar. Outra coisa que você também precisa entender é o custo. Quanto que está custando essa nova cota? Está sendo o custo zero? Não, o custo é baixo? Você vai ver ali a taxa que está sendo cobrada. Então, ontem eu falei, não lembro agora o fundo que eu falei, mas que está fazendo emissão a taxa zero. Eu não lembro agora, não consigo me lembrar agora qual que foi o fundo, mas ele está fazendo emissão a taxa... PVBI está fazendo 0,02%. Não lembro agora o fundo, eu falei ontem na live. Ele está fazendo emissão com taxa zero. Então, VGHF. O VGHF ele também está fazendo emissão de novas cotas, só que com taxa zero. Tá? Então, os custos de distribuição das novas cotas, ele não vai ser repassado para o cotista. Ele vai ser absorvido pelo fundo. Tá? Então, você tem aí uma emissão mais barata. Aqui no caso do HFOF, a gente vai ter um custo de 1,50%. Tá? E aí, as novas cotas elas vão custar aí R$ 83,91 e no mercado elas estão R$ 79. Então, é um ponto de atenção aqui para a gente avaliar, beleza? Então, quando você estiver diante de uma subscrição, avalie o preço das novas cotas e avalie o preço que está no mercado, porque às vezes não vai fazer sentido você participar. É uma dúvida que eu recebo. Poxa, quando que vale a pena? Será que, tá tendo, tem que participar? Não, é um direito, então você participa se você quiser. Só que vai fazer sentido você participar se o preço das cotas estiverem atraentes. Não faz sentido você entrar num fundo, enfim, vai comprar as novas cotas se no mercado está mais barato. Então não vai fazer muito sentido, beleza? Então é importante reforçar isso daí, beleza? Pessoal, tem dúvida? Manda aqui nos comentários, tá? Fiquem à vontade, estamos aqui para esclarecer. Então, já trouxe aqui a primeira notícia sobre o HFOF, tá? A emissão aí de novas cotas. E aí, a gente vai avançar aqui na nossa live, beleza? Então, tiver dúvida, manda aqui nos comentários. Vai ser um prazer aí te ajudar, vai ser um prazer responder, beleza? Então, é isso. E aproveito para deixar também um comentário. Se você tiver interesse aí em participar, em ter aí acesso a 17 aulas para entender como analisar fundos imobiliários da forma correta, como interpretar os indicadores, te convido a clicar no link da minha bio, conhecer o Nova Renda. Você vai ter acesso a 17 aulas voltadas para fundos imobiliários, para você entender como analisar, para você entender como interpretar os indicadores. Você também vai ter acesso aí a um grupo exclusivo para tirar suas dúvidas, tá? O grupo Dividendos. 1 ano de acesso às aulas e às atualizações e 1 ano de acesso ao grupo Dividendos para tirar dúvida, para receber insights ali sobre fundos imobiliários, tá? Então, vai lá no link da minha bio, tá? 12 de 9,70. Se você quiser aprender sem enrolação como investir em fundos imobiliários, te convido a clicar no link da bio e conhecer o Nova Renda, beleza? Então, é isso aí, galera. Vamos lá. E, de novo, qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. A gente está aqui para ajudar. Vamos nessa, galera. E aí, ontem saiu também o relatório do Iridium, tá? Ontem saiu o relatório aí da IRDM11, tá? O fundo de papel famoso aí, o fundo de papel Middle Risk, tá? A gente fez uma live na semana passada e aí eu acabei lendo uma notícia falando da redução dos dividendos do IRDM e tudo mais.
E aí eu esperava que fosse ter algum comentário aqui no relatório, tá? Do porquê que os dividendos foram menores. Bom, não se teve nenhum fato ali mais explicativo sobre essa questão do IRDM ter pago menos dividendos. O que é colocado luz aqui, o que é deixado claro é a questão da inflação. Então, inflação mais baixa e tudo mais, então provavelmente o fundo distribuiu menos dividendos por causa de uma parcela de correção monetária menor, e aí a gente acabou tendo dividendos menores. Mas não ficou claro, não está claro aqui pelos comentários da gestão que foi isso que aconteceu, tá? Mas provavelmente, pelo andar da carruagem, provavelmente foi isso que a gente teve aqui no IRDM, tá? Então, vamos lembrar, IRDM, ele é um fundo de papel que monta uma carteira de médio risco, ele vai te dar ali uma exposição majoritariamente em IPCA, tá? Então, vou até aproveitar aqui para mostrar a distribuição por indexador do IRDM, e aí vocês vão ver que majoritariamente ele vai dar exposição em IPCA, tá? Então, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, essa aqui é a distribuição por indexador, tá? Então, a gente tem aqui, ó, quase 60% da carteira exposta aqui em IPCA. Quase 60% da carteira exposta em IPCA. A gente tem aqui um percentual também em fundos imobiliários, 21% aqui da carteira exposta em fundo imobiliário, 9% com exposição em CDI mais uma taxa. A gente tem aqui quase 5,5% em percentual de CDI. Tem uma taxazinha pré também. Responde a quase 2% do fundo. A gente tem IGPM também e IGPDI, tá? Então aqui a gente tem a distribuição por indexador e taxa média, tá? Então a gente tem um retorno médio de IPCA mais 8,63, tá? O benchmark do fundo é IPCA mais 7. A gente tem aqui uma taxa de IPCA mais 8,63, 60% do patrimônio, tá? Então, majoritariamente aqui a gente tem uma exposição aí em IPCA. Então, num período de deflação, num período de inflação menor, a gente acaba tendo de fato uma parcela de correção monetária menor e a gente acaba tendo naturalmente dividendos menores, tá? Mas isso não significa, de novo, isso não significa que o fundo está perdendo fundamento. Isso só significa que o dividendo do fundo está reagindo ao que está acontecendo na economia. Já que ele tem majoritariamente exposição em IPCA e a gente está tendo uma flutuação no IPCA, o dividendo ele vai acabar reagindo a tudo isso, beleza? E aí, tem aqui as movimentações do fundo e tudo mais. E aí, o IRDM, ele trouxe na página 7, estou lendo aqui o relatório gerencial, ele trouxe aqui na página 7 um acompanhamento, uma página só de acompanhamento de operações. Operações que estão inadimplentes ou que sofreram reestruturação, tá? Então, aqui a gente tem alguns ativos na carteira que estão ali com alguns problemas, tá? Se a gente for olhar o percentual de participação desses ativos no patrimônio do fundo, a gente vai ver aqui algo na casa ali de uns 5 a 7%, tá? Tem aqui todo mundo, não vou somar, mas vai dar ali algo na casa entre 5, 7 e 8% do patrimônio investido em ativos que estão ali com algum problema de inadimplência ou que já tiveram reestruturação de dívida, beleza? Então, a gente tem aqui, deixa eu virar para vocês verem como é que tá isso daqui, tá? Então, ó, vamos lá. Aqui a gente tem a página de acompanhamento de operações, tá? Então, a gente tem algumas operações aqui, ó, BWIC, tá, 1,41% do patrimônio, tá em situação de carência, tá? Então, a gente teve, ó, ativo reestruturado devido a atraso e estouros no custo de obras. Expectativa de geração de caixa, ó, de 3 a 6 meses, tá? Então, ele traz aqui o ativo, a participação no patrimônio, a situação que tá? Então, a gente tem algumas situações aqui de carência, inadimplência, carência, tá? Carência é suspensão ali temporária dos pagamentos para que haja uma reestruturação do pagamento, que é o que a gente chama no mercado de waiver, tá? Waiver, esse termo eu vi pela primeira vez no relatório do HCTR, tá? Waiver. Então, é um período aí de carência para que o devedor consiga se reorganizar, para que haja ali um retorno dos pagamentos, tá?
Então, a gente tem aqui a expectativa de geração de caixa. Então, a gente tem aí janelas de 3 a 6 meses, acima de 12 meses para alguns devedores, entre 6 e 12 meses. Mas, no geral, aqui, a gente está tendo boa parte dos devedores voltando aí com uma expectativa de geração de caixa ali de 3 a 6 meses. Vamos acompanhar os desdobramentos dessas inadimplências, dessas carências, tá? Mas o fato é, a gente tem ali mais ou menos de 5 a 8% do PL com problema, mas a gestão está ali acompanhando em cima, reestruturando as dívidas para que ela possa reaver esse dinheiro, tá? Alguns aqui a gente teve reestruturação, tá? Em 4 cases aqui, que foram o Gramado Parks, né? A gente está tendo execução de garantias, tá? Então, enfim, a gestão ela tá acompanhando, ela tá batendo em cima para que o dinheiro possa voltar, ok? Então, é isso aí, galera. Tá com dúvida? Manda aqui nos comentários, pessoal. Tamo aí as ordens, tá? Reforça aqui sobre nova renda, tá? Então, se você quiser aprender mais como analisar fundos imobiliários, vai lá no link da minha bio, nova renda, 17 aulas, 1 ano de acesso, mais 1 ano de acesso a um grupo exclusivo para você tirar dúvidas. Então, nova renda tá lá no link da minha bio, só chegar lá. Beleza, então, IRDM aqui nós fechamos. Deixa eu trazer aqui uma notícia, tá? Que saiu ontem. Vamos lá, vamos falar aqui. Fiagro, ontem a gente falou de Fiagro, vamos falar hoje de novo. Fiagro paga dividendos de 127% do CDI e anuncia investimento milionário. Veja valores. Fundo também resolve problemas com devedor, entenda. O Fiagro XPCA11, que é um dos queridinhos aqui de muitos, tá? E é o Fiagro que eu invisto. Ontem eu recebi uma pergunta lá na caixinha se eu investi em Fiagros. Eu falei que finalmente comecei a investir em Fiagros e o XPA, eu não falei qual que era. Então, tô revelando aqui para quem tá assistindo a live que o Fiagro que eu invisto é o XPCA11, tá? E aí, ele divulgou no relatório gerencial que em julho pagou rendimentos, né, de 127% do CDI. Esse valor corresponde ao rendimento de 11 centavos por cota, um yield mensal de 1,15%. O fundo aproveitou para fazer novos investimentos no mês passado, aumentando o retorno de sua carteira. Beleza. Além disso, a XP Asset divulgou os novos aportes do Fiagro no mês de junho. O fundo adquiriu 19,63 milhões do CRA BEVAP, 3,1 milhões do CRA de risco AVB. O Especial 11 também vendeu 253 mil do CRA Risco Minerva. O primeiro ativo da lista acima tem taxa de aquisição CDI mais 5% ao ano. Tá? Com 88% da carteira alocada em ativos indexados ao CDI, a taxa de retorno da carteira do XPCA é de CDI mais 4,76% ao ano. No relatório passado, o retorno era menor, de CDI mais 4,69. Então a gente tem uma carteira majoritariamente exposta ao CDI, tá? E aí a gente acaba tendo ali, nesse momento de inflação, de CDI, de Selic mais alto, CDI mais alto, a gente acaba tendo ali naturalmente dividendos maiores, tá? Então é natural que a gente tenha um resultado aqui interessante no XPCA, que a gente tenha dividendos maiores no XPCA em função da sua maior exposição em CDI. Beleza, pessoal? Isso aí, galera. Tamo junto. Então, vou abrir o relatório aqui do XPCA11, só pra gente bater um pouquinho. Eu fiz ontem com o Vegia, então eu vou pegar aqui o XPCA11 pra gente bater um pouquinho. Beleza? Pessoal, se você tiver dúvida, manda aí nos comentários. Tamo as ordens aí pra esclarecer. Beleza? Vamos lá. A internet aqui caiu a internet aqui no computador caiu. Vamos lá. Então, se você tiver dúvida, manda aí nos comentários. Tamo as ordens aí para esclarecer. Vamos lá, galera. XPCA11, tá? É um fundo que tem uma boa liquidez diária ali, mais ou menos de 2,1 milhões. Deixa eu virar a tela para vocês poderem ver essa análise comigo. Então, ó, aqui, ó, é o XPCA11, tá? Então a gente tem uma liquidez média aqui de 2 milhões, tá? Uma base de cotistas acima de 62 mil, tá? E além disso, a gente tem aqui
um patrimônio de 432 milhões. É um fundo que realmente pegou bastante tração no mercado. Deixa eu continuar com a tela para cá. Deixa eu pegar o relatório gerencial. O último relatório gerencial saiu aqui no dia 13. Vamos lá. Então, vamos abrir aqui o relatório para a gente poder bater alguns itens, tá? E lembrando, se você tiver dúvida, chama aí nos comentários. Então, esse aqui é o relatório do XPCA, tá? E aí, ó, ele traz alguns comentários aqui sobre algumas culturas que ele investe e tudo mais. E aí, vamos olhar aqui, ó, o portfólio do XPCA. Então, 86% da carteira está em CRA, 2,7% está em cotas de outros FIAGROS, FDIC FIAGRO, então é Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, tá? E uma parte em caixa, 11% em caixa. Então esse aqui é o gráfico de pizza da distribuição por ativos do XPCA, tá? E aí, quando a gente olha aqui pronto, agora voltou. Beleza. Probleminha técnico, mas agora voltou. Então, deixa eu botar um pouco mais aberto aqui para vocês verem. Então, ontem eu mostrei o relatório do Vegia, tá? Onde a gente tinha uma distribuição por segmentos menor, tá? Então a gente tinha uma concentração maior ali em distribuidoras e cooperativas. Aqui no XPCA a gente observa uma pizza mais fatiada, tá? Uma pizza mais dividida aqui em segmentos, tá? Então a gente tem aqui produtor de grãos, deixa eu colocar aqui, a gente tem, ó, produtor de grãos, tá? A gente tem usina de álcool e etanol, usina de açúcar e etanol, desculpa, produtor de cana, revenda de insumos, a gente tem outros ativos, indústria de insumos, a gente tem etanol de milho, a gente tem cooperativa, a gente tem pecuária, a gente tem aqui indústria alimentícia, tá? Essa fatia aqui de 2,2%, tá? Então a gente tem majoritariamente exposição em produção de grãos, usinas aqui de açúcar e etanol, produção de cana e tudo mais. Então a gente consegue observar que a gente tem uma distribuição por segmentos maior aqui no XPCA, beleza? Então a gente tem uma distribuição maior no XPCA. E uma outra coisa importantíssima, tá? Eu mencionei ontem, quem não assistiu a live de ontem, assista, tá? Eu falei sobre isso lá no Vegia. A gente tem aqui, ó, o book de crédito do XPCA, tá? Ele está diversificado em 16 estados brasileiros. Beleza? A gestão do fundo está sempre em busca de diversificação do portfólio a fim de mitigar os principais fatores de risco, dando sempre prioridade a regiões mais resilientes aos riscos climáticos e de melhores produtividades. Lembra que eu falei disso ontem, galera? Risco climático. Fiagro tem risco climático. A gente às vezes vê no noticiário que tá fazendo mais sol num determinado estado, tá chovendo mais num determinado estado. Então, você ter uma concentração num determinado estado, numa determinada região, isso é ruim em se tratando de agronegócio. Então, a gente vê aqui, tá? Majoritariamente o fundo está exposto aqui em ativos no Mato Grosso, tá? Mas a gente tem aqui uma diversificação considerável, tá? A gente tem uma diversificação aqui considerável, beleza? Então a gente só não tem investimentos aqui no Amapá, boa parte aqui da região Nordeste, tá? Aqui no Ceará, a gente também não tem nada no Pernambuco, não tem nada em Alagoas, nada no Amazonas, nada no Acre, tá? Santa Catarina também não, e Espírito Santo também não, beleza? Majoritariamente, a carteira está exposta em CDI, tá? Que foi o que a gente leu na notícia, beleza? Então, nesse momento de Selic mais alta, a gente acaba tendo ali um dividendo maior, mas também tem aqui uma partezinha exposta a IPCA, tá? IPCA+, de 12% da carteira em IPCA. Então, a gente tem aqui
CDI, uma taxa média de 4,76, tá? E IPCA, uma taxa média de 8,76. Então é um fundo que monta uma carteira ali com um risco mais moderado, tá? E é o que é interessante, e aí comparando os dois gigantes, né? O XPCA e o VGIA. O mais interessante, apesar do VGIA ter ali uma base de cotistas maior, uma liquidez maior, uma liquidez média diária maior e um patrimônio maior, o XPCA ele tem mais diversificação geográfica e diversificação por segmentos, tá? Então, esse foi o racional do porquê que eu investi no XPCA e não investi no VGIA, tá? Existe uma diversificação maior no XPCA do que no VGIA, beleza? Então, foi por isso que eu tomei essa decisão de investimento. Beleza, pessoal? Tá claro? Tá de boa? Então vocês viram, tá aqui no relatório do XPCA, a importância da gente ter uma diversificação geográfica, diversificação por segmento, tá? Por conta também, além da diversificação em si, que é algo que realmente vai nos proteger ali do risco da ruína, a gente, em FIABRAS, a gente está falando também, tem mais um risco associado que é o risco climático, tá? Então, é importante a gente colocar isso na equação, e quanto mais diversificado em culturas, mais diversificado geograficamente for o seu FIAGRO, melhor vai ser. Beleza? Show de bola. Então, esse aqui é o XPCA11. Pessoal, tem dúvida? Manda aí nos comentários, deixa eu ver se chegou alguma coisinha. Não chegou nenhuma dúvida. Tá com dúvida? Manda. Pode mandar aí nos comentários. Fica à vontade. Estamos aqui para esclarecer. Beleza? E aí você que não conseguiu, não vai conseguir assistir a live toda, não tem problema. A live vai ficar salva, tá? Sem nenhum estresse. Maravilha! Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma noticiazinha aqui. Vamos ver se saiu mais alguma coisa. Vamos lá. Saiu aqui notícias sobre RDM, XPMOL e BCFF, tá? Já lemos tudo aqui. Aí saiu sobre o IRDM. Nós já lemos aqui sobre o IRDM, já batemos até o relatório do IRDM. XPMOL paga dividendos hoje, nós também já falamos. XPCA distribui... A gente acabou de falar do XPCA também. Beleza, então nada de diferente aqui pra gente, tá? Vamos lá. Tem uma outra notícia aqui. Ó, fundo com desconto de 29% anuncia nova alocação e meta de redução de vacância. Chegou um comentário aqui. O cara é fera, conhecimento total do que fala. Tamo junto, Diego. Tamo junto, meu irmão. Diego faz parte aí da consultoria. Tamo junto, meu irmão. É isso aí. Fundo com desconto de 29%, tá? Anuncia nova alocação e meta de redução de vacância. Saiba qual. O fundo imobiliário RCRB anunciou um novo contrato de locação de imóvel não residencial com a Paraty Energia, tá? O novo contrato do RCRB se refere ao conjunto 81 do edifício Jatobá Green Building, tá? Beleza. A locação será feita no modelo Plug and Play, estando com layout imobiliários prontos, tá? Com esse novo contrato, a vacância física projetada do fundo passa de 14,45 para 13,28, estando em conformidade com a meta de diminuição de vacância do FII em até abril de 2024, até abril de 2024, que é de 4,4%. Beleza? Então aqui a gente tem um fundo de tijolo, tá? E aí, a gente tem aí um fundo de tijolo, tá? E aí, a meta desse fundo, beleza? É que a gente tem ali uma redução, de vá para um patamar de vacância de 4,4% até abril de 2024. E aí, mais uma vez, eu reforço aqui a importância da vacância no fundo de tijolo, tá? Se você entra no fundo de tijolo com vacância muito alta,
se aquele fundo começar a alugar os imóveis, a gente vai destravar um valor ali, tem um potencial de crescimento? Tem, de fato isso acontece. Que é o que muita gente fala, por exemplo, do HGRE. Não, você vê muitas carteiras recomendadas colocando o HGRE por causa desse potencial, que a gente chama de potencial de upside, tá? Que é o potencial de valorização quando esse fundo começar a reduzir a vacância, a gente vai ter um destravamento de valor e aí o mercado vai jogar esse preço lá para cima. Tem potencial para acontecer? Tem, mas não significa que isso vai acontecer, tá? Então, quando você tem um fundo imobiliário com uma vacância muito alta, você acaba tendo uma piora na geração de receita do fundo. Se você tem uma piora na geração de receita do fundo, você acaba tendo menos dividendos. Então, vacância, galera, é algo que a gente precisa avaliar. É algo que a gente precisa entender, precisa ver o histórico, tá? E aí é importante, tá? Na live com o professor Baroni na semana passada, ele trouxe algo muito bacana que eu também falo, que é o seguinte: a gente não pode olhar a foto, a gente tem que olhar o filme. O que é olhar o filme? Olhar o histórico. Então a gente precisa olhar o histórico daquele indicador. De onde veio, para onde foi. Tá? De onde está saindo, para onde está indo. Então é importante a gente analisar isso. Então, por exemplo, o fundo está com uma vacância de 20%. Caramba, 20%. Eita, tem bastante espaço vago. Tá, mas a vacância desse cara há 6 meses atrás era de 50. Opa, peraí. A vacância era 50 e aí veio caindo para 20. Poxa, a gestão está trabalhando ativamente para conseguir reduzir essa vacância. Isso é interessante. Quer um exemplo disso? RBRP. O RBRP tem conseguido destravar alguns contratos, tem conseguido fazer novas locações e a vacância dos caras reduziu de 40%. Quando eu visitei eles em janeiro, a vacância do RBRP estava em 40%. No dia até, eu lembro, o pessoal que estava lá comigo, eles estavam vendo a notícia no mercado que tinha saído um novo contrato de locação. A vacância estava em 40% e foi para 28%. O fundo tem anunciado novas locações e a vacância caiu para 28%. Ainda é uma vacância alta. Mas, porra, no início do ano estava 40%. No início do ano estava 40%. Agora, pega, por exemplo, XPCM. Pô, XPCM estava com vacância zero, imóvel todo alugado, um imóvel só, todo alugado. Petrobras saiu em dezembro de 2020. A vacância foi para 100%. E ficou ali 100% por 20 meses. Anunciaram um aluguel e aí a vacância caiu para 85%. Mas a vacância ainda está em 85%, se eu não me engano, por 6 meses. Então, a gente precisa olhar o histórico. De onde saiu, para onde foi. Então, beleza, a vacância está em 20%? Caramba, alto. Sim, mas ela estava 5% e foi subindo para 20%. Isso é uma coisa. Ela estava em 50% e foi para 20%. Isso é outra coisa. Então, não é olhar só como está o indicador hoje, mas é olhar o histórico para a gente ver de onde o fundo está saindo e para onde ele está indo. Porque isso também vai mostrar ali se a gestão está tendo dificuldade ou não de tocar o fundo. Beleza? Então, é importante ter isso aí em mente. Beleza? Então, esse aqui é um fundo que anunciou um novo contrato, tá? Esse edifício, Jatobá Green, ele é aqui pertinho, tá? Na região, pertinho de onde eu moro. Ele é aqui na região da Berrini, beleza? Tá. Show de bola. Se situa na região da Berrini. Perfeito. Então, é aqui em São Paulo, aqui do ladinho. Beleza, então, deixa eu dar uma olhadinha nesse cara, RCRB11, pra gente ver aqui um pouquinho de indicadores. Vamos ver se a gente consegue, aqui no Status Invest, dar uma olhadinha nos indicadores, tá? Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Tá? Então, a gente vê aqui uma boa base de cotistas. Opa, peraí. Então, a gente vê aqui uma boa base de cotistas, tá? Então, quase 30 mil cotistas. Uma liquidez que não é tão interessante assim. Também não é tão ruim, tá? É uma liquidez aí de 601 milhões.
melhor, de 601 mil, liquidez de 601 milhões é ótimo. Liquidez aí de 601 mil, tá? A gente tem aqui um patrimônio 767 milhões, tá? Então, um patrimônio até robusto, tá? E aí, 29% de desconto, PVP 0,71, tá? Então, é um fundo que está sendo negociado com desconto no mercado, tá? Então, é um fundo que está com desconto, mas é um fundo que tem ali uma liquidez baixa. Então, existem opções mais interessantes aí para avaliar, tá? Opa! E aí a gente tem aqui dividend yield dele na casa de 6%, tá? Então, dividend yield aqui de 6,03% nos últimos 12 meses. Beleza? Deixa eu voltar. Então, mais uma vez, vacância é um critério importantíssimo de ser avaliado quando a gente está falando de fundo de tijolo, tá? Porque a ideia do fundo de tijolo é comprar imóvel e alugar os espaços. Se os espaços estão vagos, não tem dinheiro entrando. Se não tem dinheiro entrando, tem menos dividendo, tá? E aí, mais dificuldade o fundo também vai ter de tocar a sua gestão, tá? O fundo vai ter dificuldade para tocar suas atividades. Beleza? Então, vacância é algo importantíssimo de ser avaliado quando a gente está falando aí de um fundo de tijolo. Beleza? Pessoal, dúvidas aí? Hoje a gente falou bastante coisa. Falamos dos pagadores de dividendos de hoje, a gente falou de Fiagro, a gente falou agora de vacância, a gente falou do IRDM. Rapaz, a gente falou, hein? Hoje falamos do HFOF. Hoje a gente falou bastante aqui também. Falamos bastante aqui. A live hoje começou às 7h40, já estamos a 40 minutos já. Maravilha, muito bom, muito bom. Aproveito, galera, enquanto a galera vai mandando comentários aí, aproveito, tá, para reforçar. Se você tem interesse em aprender como analisar aí fundos imobiliários, ter acesso a um conteúdo exclusivo, a um grupo exclusivo para tirar dúvidas, te convido a clicar no link da minha bio, conhecer o Nova Renda, tá? Que é o meu curso de fundos imobiliários, sem economias, direto ao ponto, para você entender os indicadores, entender como analisar e ter acesso também a um grupo para poder tirar dúvidas, tá? 12 de 9,70, tá? Tá lá no link da minha bio, 17 aulas, 1 ano de acesso e mais 1 ano de acesso a um grupo exclusivo para você tirar suas dúvidas, beleza? Então, Nova Renda, tá lá no link da minha bio, garanta a sua vaga. Isso aí. Muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, então é isso. Se não há mais dúvidas, se não há mais nada, só me resta aqui agradecer, tá? Muito obrigado pela sua companhia hoje de manhã, mais uma vez. Muito obrigado pela sua confiança aqui no meu trabalho. Estamos juntos nessa missão, tá? Conta comigo, tá? Amanhã tem mais. Amanhã estaremos aí por volta de 7h30, 7h40 da manhã, trazendo um pouquinho mais de notícias sobre os fundos imobiliários, comentando o relatório gerencial, enfim, tudo para que você possa ter clareza de como investir da forma mais adequada em fundos imobiliários, beleza? Então, é isso. Muito obrigado a quem entrou, quem não conseguiu assistir, tá? A live vai ficar salva, então... Opa, ó o microfone caindo aí. Então, estamos às ordens aqui. De novo, convido você a clicar aí no link da minha bio, Nova Renda, se quiser aprender mais sobre fundos imobiliários. Estamos às ordens aí. O Nova Renda certamente vai te ajudar a dar esse próximo passo, a você entender como escolher, como analisar fundos imobiliários e também vai te dar acesso ali a um conteúdo exclusivo para você tirar dúvidas, para você receber insights ali diariamente sobre os fundos imobiliários. Beleza? Galera, então é isso. Nos vemos por aí. Forte abraço. Até amanhã. Valeu!